aqui com a presidente da Isla Sementes, a Diana. Obrigada por estar me recebendo aqui, nesse lugar maravilhoso. A gente que agradece a presença, estamos super felizes. E a Isla é uma empresa de sementes. A gente é totalmente nacional, já estamos na terceira geração. Completamos agora em maio 62 anos. A nossa história se mistura um pouco com a história da própria horticultura brasileira e de toda essa construção das hortaliças, das frutas que permeiam o ambiente das hortaliças, das ervas, dos temperos. Todo o nosso trabalho é voltado para a disponibilização de variedade em sementes, dando acesso dentro do possível a toda a população brasileira. Então, a gente se preocupa e cuida e bota bastante energia desde o cultivo em casa, das pessoas que têm isso como uma alternativa para se conectar com a natureza, entender, se reconectar com o próprio ciclo da vida, até os produtores pequenos, médios, grandes, e a gente conseguir aumentar a disponibilidade de verduras e de tudo no Brasil, né? Através da semente, que é o que a gente faz. E o mais legal é que vocês, com esse centro, né, de pesquisa, vocês conseguem explorar variedades de sementes da mesma espécie. É lindo você chegar no supermercado e ver cenouras de cores diferentes, você ver beterrabas de tamanhos diferentes, você poder ver alfaces de cores e tamanhos e estilos e texturas diferentes. A gente tem ainda o desafio de consumir mais hortaliças, né? Que a nossa população precisa consumir muito mais. Só que, claro, uma das principais ferramentas que a gente enxerga é a variedade. A gente não precisa ficar comendo para sempre alface crespa, colhida grande. Não precisamos comer um único tipo de manjericão. E a gente usa muito a estação para isso, de mostrar as diferentes alternativas que existem. Aqui a gente tem essa estação que é em Porto Alegre, mas a gente tem trabalhos que acontecem em todo o Brasil. E aí demonstrar mais de perto como essas alternativas são disponíveis e como elas podem ser muito legais. E vai da variedade, vai também às vezes até da colheita. Como uma empresa, vocês estimulam e ensinam bastante a valorização do produto, do produtor e do produto, né? Assim, que a cebola, ela leva um tempo para crescer, ela tem o seu ciclo, e isso é valorizado, né? Vocês tentam passar isso também junto com a venda das sementes. A pessoa que está lá comprando, às vezes não sabe nem quanto tempo levou aquela planta para crescer, o trabalho que deu, então isso é muito legal. E a tendência é que as pessoas comam melhor quando elas entendem, né? Porque se a gente vai numa feira ou num supermercado e não tem ideia do que se passa com aquilo, como que esse tomate veio para aqui? Para aqui, exatamente. Na verdade, ele ficou 120 dias numa planta, depois de transplantado. Diversas pessoas provavelmente cuidaram dele, garantiram que ele estava bem alimentado, que ele estava nutrido, que ele ia receber tudo que ele precisava para ser forte, para depois alguém colher, transportar, por menor que seja a distância, algum transporte teve, levou, disponibilizou, alguém guardou, expôs. Há um trabalho todo por trás do tomate. Uma cebola grande, a gente pode estar falando de 180 dias. Gente. Não tem bota na ponta de uma máquina e sai na outra prontinho e tudo se desenvolve. É um desafio para vocês colocarem essa variedade de produtos na escala comercial, nos supermercados, nos pontos de venda? Já foi muito mais difícil do que é hoje. A gente Boa notícia. A gente batalha por isso há décadas, né? Existe um movimento muito forte por um consumo mais saudável. Então, nos ajuda muito. Porque há 10 anos atrás, quando eu já tava na Isla, a gente... quem sabe vocês vendem uma berinjela niobe redonda, maravilhosa. Não, ninguém vai querer comprar. A gente ouviu muito essa resposta. Ninguém vai querer comprar. Quando a gente começou esse trabalho de fazer as colheitas, de fazer os campos, a gente ainda lidava com isso. E hoje a gente já tem uma realidade diferente. Hoje a gente lida com desafios mais no nível de como aculturar toda essa cadeia e até o consumo para lidar com toda essa variedade. Nós fazemos um trabalho que tem muitas etapas. A primeira etapa é a gente selecionar os produtos. Então a gente tem todo um setor de desenvolvimento de produtos que olha desde o que é nativo, o que é da região, o que é interessante a gente ter uma manutenção daquele cultivo, até o que está se consumindo do outro lado do mundo, no Japão. E dentro desse espectro a gente
traz essa variabilidade genética para dentro de casa e trabalha toda uma adaptação e uma triagem para verificar o que dentro desse universo a gente acredita que pode ser prioritário em organização do trabalho. Então, assim, o que tem um sabor que de repente vai ser legal, o que vai agregar, o que é importante que a gente faça uma manutenção, porque senão pode acabar. Quantas variedades vocês têm? A gente tem hoje 600 disponíveis na linha. Desde a gente tem árvores nativas, muitas hortaliças, todas as espécies de hortaliças que, né, disponíveis no Brasil, flores e temperos, muitas flores comestíveis também. A gente escolhe esses produtos, então de repente uma flor a flor dela é comestível e ela tem uma propriedade incrível e então vamos incluir na linha. Decidido que a gente vai incluir, a gente tem que desenvolver ou produção de sementes nacional, que é 70% do nosso negócio a gente produz aqui, ou a gente desenvolve produção internacional e com parceiros que a gente tem em todos os continentes para se valer também do que existe de bom e de tecnologia no mundo. Tem também toda a parte legal que a gente precisa registrar os produtos, organizar. O Ministério da Agricultura acompanha bem de perto tudo que a gente faz, é tudo bastante regulamentado. Aí a gente produz a semente, que muitas pessoas têm curiosidade, né? Mas onde é que vem a semente da alface? Sim, de onde vem a semente da alface? A alface vem de dentro, né? Tem a folha e depois que ela passa, ela lança um pendão, esse pendão fica alto, dá uma série de flores e ali faz várias cachopinhas de semente. Mas tem coisas como o tomate, que a semente é o que a gente vê mesmo. Às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Que ela tá ali. Fruto, né? Na verdade. Que aí é isso, é fazer colheita, é trazer pessoas, é conversar com o produtor, conversar com o distribuidor. E a gente vende hoje em todo o Brasil, a gente vende pela internet, por, enfim, todos os canais. A gente faz um trabalho bem forte, assim, de dar acesso. Quer semente em qualquer canto, a gente dá um jeito então, de... entrar no site da Isla, você consegue, a pessoa consegue comprar em qualquer canto do Brasil que em ela qualquer quiser. canto do Brasil. Para desenvolver a melhor semente, para chegar, né, na melhor cenoura, no tomate mais docinho. Tem um processo de polinização aberta, que se chama seleção vegetal. Significa que dentro daquele universo que tu está selecionando, as flores se cruzam livremente. Então o pólen de uma vai para todas as folhosas, os temperos. Escolhe dali os melhores exemplares, ou a que é mais bonita, ou a que tem o melhor sabor. E aí planta de novo aquelas. E aí a gente fica fazendo isso por muitos anos. Então tu vai selecionando dentro de um espectro. Seleção natural, né? É isso. Aí tu pode, dentro dessa seleção, tu pode selecionar vários produtos. Não precisa selecionar só um. A hibridação, ela é um processo que um pouco mais controlado. Não tem absolutamente nada a ver com transgênico, com mexer no gen da planta, mas é mais controlado. O que acontece? A gente seleciona um pai e uma mãe que a gente identifica que quando somados, eles dão um resultado que interessa, melhor, que é legal. Pode ser um tomate mais saboroso, que pode ser uma planta mais resistente a uma doença, que vai eliminar depois aplicações de qualquer coisa que o produtor precise fazer. E aí tu tem um produto mais uniforme, que são os híbridos. Não, a gente não trabalha com transgênico em hipótese alguma. A nutrição, por exemplo, aqui é feita com minerais e coisas, então a gente ainda não tem uma produção totalmente orgânica, mas a gente disponibiliza toda a nossa linha sem defensivos, sem agrotóxicos. Na produção de semente a gente lida com diversos produtores da agricultura familiar, tem diversos produtores que trabalham com a gente há 30 anos, há 20 anos. Então a gente tem toda uma estrutura. Então, eles que precisariam estar certificados para que vocês possam certificar as sementes. Também. Isso. Como a gente é uma empresa que tem toda essa estrutura, que a gente trabalha com os produtores, que a gente vende para todo o Brasil, que a gente vende de diversas formas, é um objetivo, a gente acredita nisso. Não é por acaso que há muito tempo a gente tem esse trabalho dos sem agrotóxicos, que na verdade agora é uma questão de a gente também se adequar a essa evolução e continuar. A gente vendeu, né, por muito tempo semente orgânica, só que a forma como a gente tinha as certificações, elas agora não se adequam mais. E aí a gente teve que parar e a gente está recomeçando. Entendi. E obrigada pelo convite de conhecer esse lugar maravilhoso. E muito sucesso aí para vocês. Que bom, fico bem feliz. Todos que trabalham por essa conscientização, desde como fazer uma comida melhor, como cozinhar, até entender um pouco mais. Então, todo esse trabalho conjunto aqui nos dá força e pra gente é bem importante. Ai, que bom. Obrigada.